Fábio Carilli no Corinthians, 2019. 70 jogos, 27 vitórias, 25 empates, 18 derrotas, aproveitamento de 50,47%. E a gente vai ver números gerais ali. Você vê que tá na média o aproveitamento. Tá na média, Tá próximo da média geral. Olha lá, o Paulo Lima. A diferença, acho que o que pesou mesmo... Sendo terrível. Foi desempenho do time. Desempenho. Antes servia para um campeonato. Aí é que tá. Aí vou lançar agora a discussão aqui para vocês. Aí é que tá. O Fábio Carilli, se você parar para pensar, em 2017 ele foi campeão brasileiro, olha a média ela se aproxima, aproveitamento se aproxima, o futebol não era tão distante assim. Eu acho que a diferença hoje é o sarrafo. Aumentou. É o sarrafo que aumentou, a qualidade técnica subiu e o Corinthians ficou. Não, mas você vê que o números gerais são 41 vitórias, 41 derrotas, e olha esse ano, gente. Praticamente metade. Então, olha aí a diferença. Verdade, Paulo Lima, bem observado. É uma coisa que também, por mais que... É aquilo que eu venho falando, entendeu? Cada vez mais. Então, o Simeone não serve para ser técnico do futebol brasileiro. Cada técnico tem uma maneira de ser, cada técnico tem uma maneira de ver o jogo, tem uma maneira de armar a sua equipe, tem um elenco à sua disposição. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o Corinthians não foi a decisão mais correta, foi a decisão de momento. Eu acho que aquela coisa do calor, da efervescência, não, afinal de contas, passou um rolo compressor em cima do Corinthians, aí joga na cabeça do treinador. E a galera indo em campo? O Flamengo fez 1-0, deu a saída e estava todo mundo dormindo. O cara estava em campo. É possível. Mas não foi o ambiente que ele criou? Não, mas tudo bem. O, pessoal, de repente, o ambiente é ruim, cabe exatamente à diretoria trazer os caras que são líderes do grupo, cabe à diretoria reunir todo mundo. Paulinho, mas é que tá, só pra gente pontuar, ó. Na sexta-feira, pra gente não ficar um papo de maluco aqui, na sexta-feira, ele deu aquela entrevista coletiva dele. Já há alguns dias as declarações dele não são positivas. Lá na derrota pro Independente Del Valle, ele fritou a molecada. Ele seguiu uma receitinha explosiva ao Fábio Carilli. Ele fritou a molecada depois da derrota para o Independente Del Valle, correto? A gente viu o que ele fez, o que ele aprontou. Depois, a dificuldade dele é assumir que o time não conseguia render, sempre jogando no elenco. Na sexta-feira vem a entrevista coletiva em que ele fala que tinha vergonha, que parecia um catado que se reunia no vestiário para jogar. Isso no grupo, informação, isso não é opinião, isso não é lógico que isso aí reflete mal. As lideranças que estão lá há muito tempo, ganharam muita coisa. Ele também está lá há muito tempo, ele convive com esses caras há muito tempo. Os jogadores... Pô, peraí. Bom, então o Corinthians agora tem que ir pro G4. Não, eu acho que foi coisa pensada. O Corinthians tem que ir pro G4 agora. Mudou o técnico, vai ter que jogar futebol pra frente, ofensivo, vistoso, goleador. O Corinthians tem que ser G4. Ó, saiu o Carilli, bota lá um técnico, Corinthians, G4. Aí me convence. Não, vai. Tem que pensar em G7, torcer pro Flamengo ser campeão da Libertadores. Mais ainda. A verdade é o seguinte, a minha impressão, é verdade, eu não sou o dono da verdade, mas a minha impressão é o seguinte, o Carilli cavou isso aí. Por conta ele já não queria ficar. Não é possível. O Carilli não é burro. Ele é um cara inteligente. Por mais que ele possa se atrapalhar com as palavras em algumas coletivas, em algumas manifestações, até em uma mais recente agora, ele não foi na coletiva. Não foi. Contra o CSA, ele não apareceu. O Andrés que chegou lá e falou que tinha gente que não estava jogando nada, que quem quisesse sair de férias já saía e tal. Colocou o Carilli no bolo, que o time tá uma M e tal. O que acontece? Ele vinha falando dos jogadores que não vieram. Eu pensei no Gabigol, no Bruno Henrique, no Roger Guedes, no Messi, no Cristiano Ronaldo, e eu tenho esse time aqui. Você acha que demorou para demitir? Demorou. O que eu acho? Eu acho assim, que o Andrés já tinha na cabeça dele, quando perdeu do São Paulo por 1-0, ele já tinha na cabeça a demissão. Só que o Andrés, ele não quer passar recibo. Você vê, ele demite. Semana passada servia pro Corinthians, o Andrés classificou ele. Daqui a pouco, fim de semana tem derby. Sim. Ele não quer demitir o Carilli perdendo pro São Paulo, perdendo pro Palmeiras. O Santos até poderia, mas o Santos empatou. Mas o Flamengo é diferente? É diferente. É diferente? Totalmente diferente. Pelo amor de Deus. Por quê? O São Paulo é clássico paulista? É lógico. Pelo o São Paulo é o time humilhado no Maracanã. O São Paulo é o time que mais demitiu técnicos do Corinthians na história. O Andrés odeia isso. O Flamengo é rival nacional. Agora, você acha que o Andrés quer que o Flamengo seja campeão brasileiro ou Palmeiras? O pessoal fala, é tudo os paulistas, tudo junto. Você acha que o cara é corintiano, ele quer perder do São Paulo, do Palmeiras ou do Flamengo? Ele prefere perder do Flamengo. Tá bom. A rivalidade estadual é muito forte. Sim, mas então, o Andrés demitir depois do Flamengo não tem problema nenhum. Foi o que ele fez.
fez. Se levasse mais um pouquinho a tomar uma paulada do Palmeiras, aí ele ia ter que demitir depois do Palmeiras? Não. Ele evita isso. Então engoliu um sapo lá com o São Paulo, ele já queria demitir ali, e o Andrés falando groselha atrás de groselha. O Carille fala besteira, e o Andrés não fala nenhuma besteira. Tava na cara que o grupo, todo mundo, a molecada, os mais experientes, não estavam mais com o Carille. O jogador não estava correndo mais por ele. O esquema dele que já é discutível, obsoleto, antiquado, ontem ele defensivo. não estava à vontade na beira do campo. Então, aí virou uma queda de braço. Existe, informação que eu tenho, além da multa, que eu não sei exatamente o valor preciso, mas parece, a informação que eu tenho, que entre luvas e premiações, porque ele foi muito campeão no Corinthians, Cabo ganhou um Paulista esse ano. São 4 milhões de reais mais ou menos que tem que pagar. Então fica aquela quedinha de braço. Aconteceu com o Rogério Ceni no Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro falou assim, Rogério Ceni, a gente não tá gostando de você, então, por favor, você pode pedir demissão? Rogério, eu não. Tem uma multa aí, me demite. Me demite e paga aí. Não, mas não dá pra chegar a um acordo, você pedir demissão e não pagar? Não, amigão, tem a multa aí, paga aí. Eu acho que tava rolando nessas últimas semanas só uma queda de braço, aí ele vem e fala assim, a multa é troco pro Corinthians. Dentro da dívida do Corinthians. Dentro da dívida. Não é bem que é troco. Ele falou, o Corinthians tem uma dívida altíssima e não será uma multa de 2 milhões e pouquinho, até 4 milhões, que vai mexer no balanço. Ele até citou exemplo, ele vai fazer um carnê para pagar essa multa. Então, de fato, pro Corinthians, 4 milhões de reais não é nada disso. Mas eu acho que é questão de timing. E outra coisa, outra informação. O Corinthians, informação que eu tenho, o Andrés adora o Silvinho. Silvinho é corintiano raiz, cara que jogou no Corinthians. Mas foi técnico aonde? No Lyon agora, não deu foi certo. Técnico lá, né? Ele foi fazer uma aprendizagem. Mas ele foi auxiliar do Tite, então ele manteria muito da estrutura atual. A boa relação com a diretoria, identificado com o clube, tá livre no mercado, mas a informação que eu tenho é que o grande plano ainda é o Thiago Nunes. Sim. O Thiago Nunes, inclusive, lá, família no Sul, tal, não sei o que, tal, pessoal. E o Thiago Nunes deu uma declaração agora, deu uma espécie de ultimato. Até o final dessa semana. Ultimato, guerra infinita. Olha, até o final da semana, olha, Furacão, faz um bom contrato pra mim aí, renova, salário. Bacana, o contrato já foi feito. A proposta do Atlético já foi feita pro Thiago Nunes. Mas ele deixou o negócio subir no telhado. Salário. Subir no telhado, olha, até essa semana a gente ou acerta ou eu vou ouvir outras propostas. Pra mim, não é só feeling não, informação também. Então, o André já chegou assim, essa semana não tem técnico. Mas seria bom pro Thiago Nunes trocar o Atlético, que é um projeto que vem dando certo. Vai nem pra Libertadores, começa a juntar as pecinhas. Thiago Nunes, que eu já tenho informação que já teria contato e tudo com o Corinthians, tal, ele não vai falar que não, ninguém vai falar desse tipo de coisa abertamente. Mas já tem o interesse declarado. Então já tem muita gente lá no Sul, onde a família dele mora, já especulando essa possibilidade do ano que vem ele treinar o Corinthians. Ele dá uma semana, prazo de uma semana, pro Furacão resolver a vida dele. Aí o Andrés já chega, demite logo de cara, agora sem pudor ali, sem dó, o Carille, e fala, essa semana não tem técnico. Durante uma semana interino, qualquer um assume aí, Coelho e tal, não interessa. Isso no próximo jogo. Então, mas essa semana, ele já falou seguinte assim, é o Palmeiras. Não veio me encher o saco, imprensa, torcida, essa semana aqui é sem técnico. Mas o Thiago Nunes assumiria já contra o Palmeiras? Não, ele disse que vai cumprir o contrato. Mas agora o campeonato tá acabando. Ele vai cumprir o contrato. O campeonato tá acabando. 8 jogos. E se ele chegasse agora no Corinthians, pra tentar classificar o time no G6, não ia funcionar muito. Dele, então, se você pode esperar, se é o cara, e a gente tá entendendo que Thiago Nunes é o plano do Corinthians, é o que o Corinthians mais quer, espera mais uma semana, ou 2 semanas aí, acerta com ele, e aí começa com ele o projeto Leandro Quesada do ano que vem. Trouxe a seguinte informação também. Pode ser plano do Inter que também? O perfil, pode, mas o Corinthians pro próximo técnico do Corinthians é um profissional que assuma e desfaça esse DNA do time. De 10 anos. Futebol mais reativo. Exatamente. Que seja o time para propor jogo. Tem esse modelo do Flamengo.
Sabe o que aconteceu? Sarrafo aumentou. Exatamente. Mudou a maneira de se ver futebol, a maneira de se conquistar o futebol. Por isso que quando a gente diz que há uma mudança, não que o Jorge Jesus, mas há uma mudança em andamento. Não é só pelo Jorge Jesus. O próprio Thiago Nunes, com esse perfil. O Renato Portaluppi. O Renato falou isso ontem na coletiva. Basta olhar na tabela hoje os técnicos que montam suas equipes de forma ofensiva. Olha a tabela. A exceção vai ser o Mano. A exceção vai ser o Mano. A exceção vai ser o Mano. Agora, em cima disso, dessa discussão que nós estamos tendo hoje, ontem o Eduardo Tironi falou isso no Twitter, tivemos a passagem de bastão de uma equipe multicampeã dentro de um modelo de jogo, que foi o Corinthians nos últimos anos, é o campeão do século, gente. O Corinthians ganhou tudo. Maior número de títulos. Com essa filosofia de jogo. E vimos essa mudança, essa passagem de bastão para esse Flamengo do Jorge Jesus, com essa filosofia de jogo? Não, o Flamengo se impôs agora, é o time a ser batido no Brasil. Nesse ano, para mim, já é o campeão brasileiro. Já falo isso algumas rodadas. Tem grande chance de ganhar a Libertadores e quem sabe disputar o Mundial com o Liverpool, que não vai ser fácil, mas tem chance para isso. Agora, o Calil deu uma frase no meio dessa década, quando o Corinthians estava dominando, ele falou, o dia que o Flamengo for bem administrado, amigão... Perfeito. Fox Sports Rádio. Falou, ó... Acabou para todo mundo. Acabou para todo mundo. Então, o Flamengo bem administrado... Calil, né? Calil. É porque, assim, você pensar, teve anos em que o Flamengo estava com crise financeira, não tinha time porque eu estava numa pindaíba. Tinha época em que o Flamengo não estava jogando Maracanã. O Flamengo tinha que ficar jogando. Teve um Campeonato Brasileiro que ele jogou o campeonato inteiro de visitante. Verdade. O Flamengo ficava itinerante, até fez uma boa campanha, mas era difícil, você não tinha uma casa, uma sede. Hoje, o Flamengo sem dívidas, jogando no Maracanã, todo jogo para 60 mil pessoas, com muito dinheiro para investir. Agora, o Marcos Braz chegou e tacou na cara do Gabigol. Tá tudo certo com a Inter. É só você falar fico, tá aqui. O Flamengo tem essa condição. A tendência é de o Flamengo aumentar esse abismo. Pega os três rivais do Flamengo no Rio de Janeiro. Lógico que vão ser rivais eternamente. Mas hoje não tem termo de comparação. O Botafogo, Fluminense e Vasco na parte de baixo da tabela, o Flamengo muito acima. Não dá, né, o Flamengo hoje tá dando tapa na cara, tipo o Batman e Robin, nos times paulistas. Que nesse século, não é só o Corinthians, não. Palmeiras ganhou 2 dos últimos 4 brasileiros, ganhou Copa do Brasil. Os rivais nacionais hoje são mesmo os times paulistas. O Flamengo virou uma máquina de triturar os técnicos dos times paulistas. Se o Flamengo jogasse o Campeonato Paulista, o Flamengo ia agora deitar e rolar. Então, eu acho que é uma tendência do Flamengo com o Jesus esse tipo de jogo. Mas eu não sei se isso vai mudar todos os clubes do país. Porque, assim, o futebol já teve a Hungria de 54, já teve a Holanda de 64, teve o Brasil de 82. Tem times que jogam bem e dão certo. Pega na Espanha, nem todo mundo joga igual o Barcelona, joga bonito igual o Barcelona, ou igual o Manchester City do Guardiola. Você sempre vai ter times que jogam de uma forma mais defensiva. Tem várias formas de jogar futebol. O esporte tem as suas regras, você pode jogar de várias maneiras. Você vai continuar tendo times atuando de forma diferente. Depende do orçamento. Nem todo mundo tem o dinheiro que tem o Flamengo para contratar grandes jogadores. Se você tem jogadores mais limitados, você vai fazer, obviamente, muitas vezes um esquema mais tacanho. A atenção é que de 20 clubes da Série A, só 4. A gente tem essa tela aí, ó. Vamos colocar no ar? Só 4 não trocaram de técnico. E aí a gente tem, por ordem, né, dos mais antigos. O Renato está no Grêmio desde 2016. O próprio Thiago Nunes, que assumiu a equipe em junho do ano passado. E aí, ó, Sampaoli e Roger Machado.